Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ter nossa aula de História e Geografia, certo? Vamos lá? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí nessa fase de pandemia? Tá tudo bem? Eu espero que sim. E que Deus abençoe cada um de vocês e a família de vocês. Vamos ver no nosso livro de História, né? Vocês vão pegar o nosso livro de História, certo? E na página 46, vocês vão ter um texto aí que apresenta a origem de algumas palavras que são muito utilizadas na língua portuguesa. Na língua portuguesa, essas palavras têm origem na língua indígena, não é? E aí você vai ter um texto. Esse texto ele diz o seguinte: atualmente a maneira mais utilizada para determinar a origem de um povo indígena é a análise da língua falada. As línguas de povos indígenas que têm a mesma origem fazem parte de um grupo chamado tronco linguístico. Os troncolinguísticos, que têm maior quantidade de línguas, são o tupi e o macro-G. Desses dois grupos, derivam diversas famílias que são compostas de várias línguas. Ou seja, desses dois grupos, o tupi e o macro-G deriva várias famílias são compostas com essa língua. Vamos lá ver? Aí nós temos um tronco aqui, ó. Tronco linguístico tupi e tronco linguístico macro-G. Vocês vão ver aí no livro de vocês, ó, na página 46. Tronco linguístico tupi e tronco linguístico macro-G. No tronco linguístico tupi, vocês vão encontrar famílias. Quais são essas famílias? Família Tupi-Guarani, família Munduruku e família Mauê. Nessas famílias tem as linguagens Guarani, Kaapó, Teneteará. E na família Munduruku tem Munduruku, Curuauiá. São palavras indígenas, por isso que são assim mais difícil de serem ditas, ok? No tronco linguístico macro-G tem 3 famílias. A família a família Gé, a família Carajá e a família Iatê. Dessas 3 famílias, nós temos linguagens também diferentes. Na família G, nós temos Mebengó, Cre, Cainga, Ingue, Chavante. Na família Carajá, nós temos Xambioá, Chavaé e Carajá. Na família Iatê, nós temos a linguagem Iatê, não é? Aí embaixo tem o tronco linguístico, a família linguística. A bolinha laranja significa o tronco linguístico. A bolinha verde significa a família linguística. E a parte que está roxa significa a língua falada por eles.
A língua portuguesa falada no Brasil recebeu grande, gente, mas grande mesmo, influência das línguas indígenas. Muitas das nossas palavras que nomeiam plantas e animais são de origem indígenas, pois foram eles que apresentaram aos portugueses. Lembra que eu disse que os portugueses chegaram aqui e encontraram os indígenas e se aproveitaram dele, fizeram deles escravos. Só que depois eles não aceitaram e os portugueses foram atrás de quem? Dos africanos e fizeram eles de escravos, não é verdade? A enorme variedade de espécies de fauna e de flora. A fauna e a flora, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles exploraram, né, a nossa fauna e a nossa flora. A capivara, a tamanduá e cajá são alguns exemplos dessas. Muitas cidades também receberam nomes de origem indígena, como, por exemplo, Piracicaba, Jacuí e Itajubá. Os portugueses deram esses nomes a nossas cidades. Por quê? Porque eles se sentiam dono da nossa terra brasileira. Eles se sentiam assim, ó, foi eu que descobri o Brasil. Quando eu cheguei aqui não tinha ninguém. Era assim que eles pensavam, né? A língua portuguesa falada no Brasil, diferente da falada em Portugal ou em algumas ex-colônias portuguesas, teve, gente, uma grande influência dos povos nativos que aqui viviam antes do ano de 1500. A compreensão da presença indígena no código linguístico pode ajudar os alunos a reconhecer, vocês no caso, a relevância na cultura brasileira e as particularidades do português falado no Brasil. Além disso, o conhecimento de algumas terminologias indígenas auxilia na identificação de palavras utilizadas no cotidiano da gente, cujo significado para a gente ainda é às vezes desconhecido. Na página 47, vocês vão ter o número 1, prestem atenção agora. Vocês vão ter o número 1 que diz assim: observe novamente o organograma da página 46 e responda. Qual é o organograma? É o tronco linguístico tupi e o tronco linguístico macro-G. Aqui são o organograma da página 46 que eu estou mandando vocês observar, onde tem as famílias, onde tem a linguagem e o tronco linguístico. Inclusive, eu falei que tem as cores aqui de cada um desses. Aí, o que é que diz? Observe e responda no seu caderno. Na letra A, olhe bem o que é que você vai responder, só a letra A. Quais são os dois troncos linguísticos indígenas representados no organograma? Gente, tem dois troncos linguísticos que eu acabei de falar. Eles estão de laranja e eu falei que são o que mesmo? Tronco linguístico tupi e tronco linguístico macro-G. Já dei a resposta. Só que na letra B, quantas famílias linguísticas você vai contar? Todas as famílias linguísticas que estão na cor roxo. São as famílias. Aí diz quantas famílias linguísticas e quantas línguas indígenas estão representadas nesse organograma. Gente, a língua está de lilás, a família está de verde. Então, é fácil de você saber. A família é verde
uma bolinha verde, e a linguagem está de lilás, certo? E os troncos linguísticos estão de laranja. E aí tem uma informação, você sabia? Aí fala sobre a etimologia. É o estudo da origem das palavras e seu significado ao longo do tempo. Por exemplo, a palavra urubu é de origem tupi-guarani e é formada pela junção dos termos. Ó, gente, uru. Uru quer dizer ave grande. E o restante da palavra bu quer dizer negro. Urubu quer dizer é uma ave grande e negra, né? Aí tem, utilize o glossário a seguir para escrever o significado do nome de algumas cidades. No livro de vocês tem um glossário. Se não tiver o glossário, nós vamos para um dicionário. Mas eu acredito que deve ter na parte de trás ou na parte da frente. Glossário é onde você vai pegar o significado das palavras. Geralmente, nos livros tem essas bibliografias e tem o significado de algumas palavras, tá bom? Aí tem Ubatuba. O que é que significa Ubatuba? Gente, Ubatuba, muita fruta. Itauná. Sabe o que é Itauná? Pedra preta. Sabe o que é Idaiatuba? Idaiatuba significa muita palmeira. Agora, no número 3, prestem bem atenção. Pesquisem a origem do nome da cidade em que você mora, em que você vive, e anote no caderno o que descobriu. É muito simples. Nós moramos na cidade de Paulo Afonso e a cidade de Paulo Afonso tem uma origem. Por que ela foi chamada de Paulo Afonso? Nós já estudamos, quando a gente estuda a história de Paulo Afonso, inclusive no mês de julho nós vamos estudar a história de Paulo Afonso, mas antes disso vocês vão saber por que Paulo Afonso tem esse nome Paulo Afonso. Ok, gente? História só foi isso. Vocês vão na página, repetir a página para vocês não esquecer. Vocês vão na página 46 e vão na página 47. História, página 46 e página 47. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Um cheiro. Saudade de vocês, viu, gente?